Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Sou o professor Henrique Lima e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos assuntos da nossa disciplina. Eu espero que você esteja de maneira organizada, com todo o seu material muito bem distribuído aí no seu cantinho. E é claro, hoje nós vamos também dar continuidade aos assuntos e você, como aluno excepcional, deve comentar, deve trocar ideias com o professor, participar, anotar. É claro, sempre lembrando que você é uma peça fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. Para hoje, então, espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Qualquer coisa, mandem mensagem, viu? Boa aula para vocês! Muito bem, alunos, minha tela já está projetada aí para vocês. Eu tenho uma informação importante para dar para vocês hoje, tá? Vamos lá. Qual é a primeira situação que nós vamos conversar hoje? Eu separei um exercício de recapitulação dos conteúdos trabalhados ao longo do primeiro bimestre. Nós já fechamos o conteúdo de arte, tá bom? Nós encerramos o nosso livro já. Então, com este encerramento, nós temos então um tempo para esta recapitulação. Professor, é importante? Sim, turma, muito importante que você tenha aí com você o seu material, tudo que nós trabalhamos, tudo que eu vou colocar hoje na nossa recapitulação é de extrema importância. Eu elaborei o material, aliás, eu elaborei o material, mas também tem material do livro que vai ser aproveitado. Nas aulas passadas, eu aproveitei alguns momentos para fazer correção dos materiais de uns exercícios que nós trabalhamos ao longo do bimestre e separei ali o que vai ser um item mais importante para avaliação, um item que não deve ser tão considerado assim, tá bom? E então, por meio do material de hoje, você vai ter ali como uma prévia da sua avaliação. Professor, então são as mesmas perguntas da prova? Não, gente, não são as mesmas perguntas da prova, mas são perguntas baseadas nas perguntas da avaliação. E aí eu gosto de dizer sempre aos meus alunos o seguinte: se você fez os exercícios, esteve comigo o tempo inteiro trocando ideias, participando, se você acompanhou as aulas, você então não precisa se preocupar, porque com o que eu trabalho em sala de aula e na videoaula é a mesma coisa que vai cair na sua avaliação. É claro que você, como aluno do ensino médio, precisa ser trabalhado para o vestibular, para o concurso. Então, nada mais natural que as suas questões da sua avaliação e do exercício de recapitulação de hoje seja voltado, então, para estes ambientes, tá? Como o Enem, CIS, PSC, por aí vai. Eu tive muito cuidado, então, e muito carinho em elaborar essas atividades e eu espero que vocês aproveitem tanto quanto eu. Uma situação importante. Alguns alunos me procuraram no decorrer da semana e entregaram material incompleto. Turma, as avaliações estão chegando. Se você ainda está com seu material pendente, precisa ser atualizado, eu sugiro que você comece então a dar prioridade a essas atualizações, viu? Prioridade no sentido de como você vai ter ali a semana de avaliação, você não vai conseguir atualizar seu material ali naquela semana, porque você vai se dedicar a estudar para as disciplinas, para as provas, para as avaliações das disciplinas. Então comece a se organizar a partir daí, tá? É algo que eu venho pedindo, venho solicitando com muito carinho de vocês ao longo dessas últimas aulas e agora o tempo ele já está voando, tá? Praticamente não temos mais tempo para isso. Nós precisamos encerrar o primeiro bimestre com tudo ok, com todo o material atualizado e tudo mais, ok?
No mais, então, era essa consideração que eu tinha para hoje. Aproveitem todo o material que eu trago hoje para vocês. É material excelente, viu? Vou comentando, trabalhando com vocês. Vou, inclusive, retomar alguns conceitos que foram levantados lá nas nossas primeiras aulas. E eu espero, então, que você tenha um aproveitamento máximo de tudo que for colocado aqui. Tá bom, turma? Eu conto, então, com a participação de vocês. Mandem mensagem no privado. É importante que vocês estabeleçam esse contato comigo, que vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos, então, vou agora projetar aqui na tela o material que nós vamos trabalhar. Ok? Aqui estamos, então. Vamos lá. Material projetado. Nós temos aqui exercício de fixação de conteúdo, tá? O objetivo dessa atividade é fazer você estudar para a prova e, naturalmente, recapitular tudo que nós vimos ao longo do bimestre. E aí nós temos a primeira pergunta, tá? Algumas perguntas eu sei que eu já trabalhei, mas vale a pena recapitular, fazer essa reconsideração, porque é importante, né? UNEB Bahia. Leia atentamente os relatos a seguir. O pintor que trabalha rotineira e apressadamente sem compreender as coisas é como um espelho que absorve tudo o que encontra diante de si sem tomar conhecimento. Experiência, mãe de toda certeza. Só o pintor universal tem valor. Nós temos aqui primeira linha de ideia, a segunda e a terceira. São trechos, então, de Leonardo da Vinci, personagem destacada no Renascimento, ou do Renascimento, tá? Aqui nós temos destacada e não destacado, porque a palavra personagem vem de persona, do latim, e é um substantivo feminino no latim, tá? Por isso que tem personagem destacada. Neles, o autor exalta a compreensão, experiência, universalismo, valores que marcaram o teocentrismo? Não, nós não estudamos teocentrismo. Teocentrismo é do período do trovadorismo. É algo que você vê na literatura, tá? Não é o nosso caso aqui. Epicurismo? Não, nós não estudamos Epicuro, tá? Para termos, então, aí como teor principal epicurismo. Nós não trabalhamos isso. Então, não é justo que eu acrescente aqui na sua avaliação como uma resposta correta. Tá? Então, leve isso em consideração. Se não estudamos, você já descarta. Humanismo. Bom, humanismo nós trabalhamos sobre o humanismo, na verdade, e aí nós precisamos levar em consideração o seguinte: o humanismo é uma característica principal, uma das características principais do Renascimento. Tanto que nós temos ali o que? O antropocentrismo. O Renascimento, ele é um adeus à Idade Média. Então, sai o teocentrismo, entra o antropocentrismo, valorizando o ser humano, e, é claro, entra também a questão voltada ao humanismo como postura ideológica que naturalmente configurou a transição para a idade moderna. Tá bom? Depois nós temos o confucionismo. Não, trabalhamos confucionismo, tá? O confucionismo seria necessário estudar Confúcio ou Confúcio, tá? As duas pronúncias são corretas. Não trabalhamos sobre isso. E nem o escolasticismo, tá? Então aqui nós temos a resposta correta, a letra C. Então veja que essa questão aqui é uma questão voltada ao vestibular. A sua avaliação, ela vai estar exatamente nessa estrutura. Uma questão assim, tendo A, B, C, D, E, todas as alternativas, e você tendo que marcar a alternativa correta, tá? Dentro daquilo que nós estudamos ao longo do bimestre. Então, quando falamos em Renascimento, você precisa lembrar automaticamente de humanismo, ok? Segunda questão. Leia o trecho e analise a figura abaixo. A Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci, retrata uma época, um movimento artístico e um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. Holmes, 2008. E aí nós temos a imagem da Última Ceia, né, da Última Ceia / Santa Ceia, e nós temos a pergunta. Assinale a alternativa que apresenta qual período histórico a obra acima pertence. Turma, muito fácil. Essa pergunta aqui é uma pergunta dada, na verdade.
Nós temos iluminismo? Não, nós não estudamos iluminismo. Para estudar iluminismo, eu precisaria ter estudado com vocês romantismo, tá? Para você entender a relação entre um movimento literário ou artístico e o iluminismo. Nós não estudamos sobre isso. Renascimento? Com certeza, tá? Lembrando que esta imagem aqui, a Santa Ceia, tá? Ou a Última Ceia, vamos colocar como a Última Ceia, né? Porque nós estamos habituados com Santa Ceia. A Última Ceia é um afresco. Eita, que nome meio estranho, né? O que significa afresco? É justamente uma pintura que é feita no interior de templos, de igrejas, com o objetivo de decorar esses espaços, esses ambientes, tá bom? Então, a Última Ceia, ela foi pintada em uma parede à base de cal. Tá bom, turma? Então, pensem sobre isso. Nós não trabalhamos iluminismo, nós não trabalhamos feudalismo, nem as cruzadas e muito menos a reforma, tá? Então, aqui você nem precisa pensar tanto. Renascimento na veia. Vamos para a terceira questão, aqui é a letra B, né? Terceira questão. A pintura do teto da Capela Sistina, olha, outro afresco, tá? É assim mesmo o nome, afresco, tudo junto. Obra do mestre Michelangelo, foi realizada no início do século XVI. Veja uma pequena parte dessa obra. Aí nós temos aqui a figura humana e a figura de Deus. Tanto que aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Nós vamos observar aqui, Deus não toca no homem, tá? Olha só, nós temos um vão aqui. Ok? Preciso considerar isso. Importante. Analisando então as características da pintura apresentada, é correto concluir que se trata de uma obra medieval e cavalheiresca? Não, não é nada cavalheiresca, gente. Lembrando, o Renascimento é um adeus à Idade Média, então nós não vamos ter nada medieval nesse período. Então, onde houver medieval, algo voltado medieval, descarte, nem precisa pensar muito, tá? B, medieval e teocêntrica? Medieval de novo? Não, e teocêntrica não, porque o teocentrismo, ele perde a essência neste período. Nós temos como característica o antropocentrismo, tá bom? C, classicista e modernista? Não, gente, modernista não. Nós nem trabalhamos modernismo, e para eu trabalhar modernismo, eu preciso levar em consideração o conceito de moderno. Não foi assunto de vocês nessa etapa. Tá? D, renascentista e antropocêntrica? Com certeza, sem sombra de dúvida. E é renascentista e ateísta? Não, né? Porque se fosse ateísta, por qual motivo tem a figura aqui de Deus? Tá? Precisamos pensar sobre isso. Quarta questão. Com base nos conhecimentos sobre a pintura do período do Renascimento e na obra de Sandro Botticelli, considere as afirmativas a seguir, tá? Nós temos aqui Vênus, né? Inclusive ela sai de dentro como se fosse uma pérola. Vamos lá, muita atenção, muita atenção em relação a isso. Há nessa obra renascentista a preocupação com o naturalismo, a proporção e o efeito de profundidade, sendo o pintor florentino Sandro Botticelli um dos principais representantes do Quattrocento. Olha, é uma obra renascentista, há uma preocupação com o naturalismo, observa inclusive a natureza por trás, há o equilíbrio entre a proporção e o efeito da profundidade, tá? Você vai ver que as cores, ó, lá atrás nós temos um plano de fundo, tá? Se você olha aqui as personagens apresentadas no primeiro nível, em relação às cores apresentadas lá atrás, nós temos um grau de profundidade, tá? Então, é algo verídico. Efeito de profundidade, o pintor florentino Botticelli, ou Botticelli, né? Eu prefiro chamar Botticelli porque é como ele era chamado. Ele foi realmente um dos principais representantes do Quattrocento, que é uma subdivisão pedagógica do Renascimento, tá? Então, essa primeira aqui, ela está corretíssima. Perfeito? Muito bom, muito bom, muito bom. Essa é a quarta questão, né? Só para eu não me perder. 2. Essa obra marca o início da arte moderna na
Itália, ao retratar o conflito entre o homem e a natureza, expressa a ação do vento que afeta os principais elementos da composição. Não, tá? Acredito que em nenhum momento eu tenha feito uma consideração sobre a obra que marca a arte moderna na Itália, tá? Dá para a gente perceber até pelo senso comum que não o que é relevante aqui não é o vento, tá? Até porque se fosse o nome da obra seria o vento e não Vênus. 3. Essa obra tem como temática um episódio mitológico. Sim, episódio mitológico, que aborda o nascimento de uma deusa, sim, apresentando a movimentação do ar como importante elemento para expressar leveza. Sim, gente, sim, sim. Você vai observe os cabelos da deusa, né? Estão levemente balanceados pelo vento, tá? Levemente. E aqui nós temos exclusivamente uma fala que diz: apresentando a movimentação do ar como importante elemento para expressar leveza. Corretíssimo. A primeira está correta e a terceira também. Quarto, o Renascimento é um período histórico caracterizado pelo teocentrismo. Ixi, nem precisamos terminar de ler, né? Porque o teocentrismo não é característica do Renascimento. Tá? Então, assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 1 e 2 estão corretas? Não. A 1 sim, mas a 2 não. Somente as afirmativas 1 e 3 são corretas? Sim. 1 e 3. Tá? Somente as afirmativas 3 e 4 são corretas? 3 sim, mas a 4 não. Somente as afirmativas 1, 3 e 4, 1, 2 e 4. 1 sim, 2 não, 4 não. Tá? Somente as afirmativas 2... Não, 2 não está certo. Então é a letra B mesmo. Ok? Viu como é importante termos essa consideração do nosso material? Você já vai lembrando de todo o material, de toda a nossa fala, toda a nossa fala desde o início das nossas aulas, e levando em consideração sempre o fato de que você vai ter aí como recurso importante esse material para estudar para a sua avaliação. Sua avaliação, volto a dizer, está nesses moldes. Ok? Quinta questão. O movimento em direção à modernidade, iniciada pela Renascença, foi significativamente acelerado pela Revolução Científica do século XVII. A Revolução Científica destruiu a cosmologia medieval e estabeleceu o método científico, a observação e a experimentação rigorosa e sistemática, como meio essencial de desvendar os segredos da natureza. A afirmação do texto relaciona-se a Renascimento científico europeu, que introduziu novas concepções relativas em relação ao heliocentrismo. Nós conversamos bem pouco sobre isso, né? A anatomia humana, as operações matemáticas decimais, a produção de textos. Tudo isso aqui está certo, tá? Tudo isso aqui está certo e diz respeito ao renascimento científico. Ao modo de produção feudal. Não, gente, nem conversamos sobre isso. A finalização da concorrência comercial entre as cidades italianas, que disputavam a hegemonia no mar Mediterrâneo. Não. A eclosão da reforma protestante, não falamos sobre reforma protestante, tá? A reforma protestante é algo a ser considerado para um outro momento. Ao fortalecimento das tradições, que afirmavam a identidade entre as raças e a igualdade da capacidade. Não. Não. Então aqui nós temos que o movimento em direção à modernidade, iniciado pela Renascença, foi significativamente acelerado pela Revolução Científica do século XVII. Esse texto aqui diz respeito ao Renascimento Científico Europeu. Automaticamente, letra A. Tá bom? Só fazendo aqui um adendo. Primeira questão, nós marcamos qual questão? Qual alternativa? C. Primeira letra C. Segunda questão, nós marcamos a alternativa B, tá? Segunda questão, letra B. Terceira questão, qual foi a alternativa que marcamos? A letra D de dado, tá? Quarta questão, nós marcamos a letra B de bola. E quinta questão, letra A de água, tá bom? Levem isso em consideração. Se você enviar esse material para mim, todo errado, olha, ficar chateado, viu? Porque eu estou comentando questão por questão, e aí você, como um aluno, um personagem principal nesse processo de ensino-aprendizagem, deve fazer a sua parte e assistir as videoaulas, tá? Lembrando que a aula de hoje ela é importantíssima, porque é uma prévia da sua avaliação. Sexta questão.
é do Enem, tá? Enem 2011. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Tá? Aí nós temos, o texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre fé e misticismo. Se marcarmos fé, vamos ter que levar em consideração o teocentrismo. Então, não é o caso. Ciência e arte? Com certeza, tá? Nós temos a figura do Michelangelo, tá? E o Michelangelo, ele é um exemplo claríssimo entre essa relação de ciência e arte, tá? Cultura e comércio? Não falamos sobre comércio. Política e economia? Não falamos sobre economia. Astronomia e religião? Não, tá? Então, a letra B. Sexta questão, letra B, tá? Vejam que eu já estou eliminando questões aqui que são bem óbvias, né? Por meio, assim, de toda a nossa conversa, nós conseguimos observar, então, que a nossa avaliação está bem objetiva. Acredito que você vai conseguir responder de maneira, assim, eficaz, tá? Lembrando que não é a nossa avaliação, só para que você não confunda. Tá? Esse material não é a avaliação, é uma prévia da avaliação. Sétima questão. O Renascimento, ou Renascença, foi um movimento muito importante da história da Europa. Ele começou no século XIV, no final da Idade Média, é o adeus à Idade Média, e terminou no século XVI, no início da Idade Moderna. É chamado de Renascimento porque foi um movimento que procurou fazer renascer a cultura e a arte da Grécia e da Roma antigas. O pensamento da antiguidade foi retomado como base para desenvolver ideias novas. Nesse período foram feitas grandes descobertas científicas e foram criadas obras de arte belíssimas. Está aí o exemplo da Última Ceia. Sobre as características do período renascentista, assinale a alternativa correta. A. Os artistas vão se desvencilhando da inspiração divina, sim. Lembra da questão do teocentrismo? Fica de lado. E passam a recorrer para inspirações do corpo humano, sim. Tá certíssimo. As obras representam a condição humana submissa ao divino? Não. As obras são singelas, o que demonstra a resignação cristã dos artistas da época. Gente, obra singela, você olha aqui, por exemplo, Vênus, de Botticelli, não tem nada de singelo aí, viu? Ele teve uma preocupação constante com esta obra, tá? Singela é minha vida na frente dessa obra de arte aí, tá? C. As obras são singelas, então não. D. As pinturas e esculturas tratavam de temas religiosos por meio de inspiração unicamente divina da época renascentista. Não, gente, nós temos então aqui como resposta da sétima a letra A. Ok? Vamos para a próxima. Oitava, qual a origem do termo burguesia? É só lembrar que veio de burgo, tá? De um povo, lembra? Dos habitantes dos burgos. Termo criado no Brasil... Não foi um termo criado no Brasil. Termo utilizado inicialmente para denominar os habitantes dos burgos, corretíssimo. A palavra burguesia nasceu da palavra burlesco? Não, tá? Provavelmente burlesco tenha nascido de burguesia, mas não o contrário. A palavra em questão nasceu de um verbo do inglês, o verbo to burn. Não, gente, até porque to burn em inglês é queimar, né? Então, não. Olha, o que era o afresco? Conversamos sobre isso. Técnica utilizada no Renascimento para adornar as paredes internas de igrejas, conventos, palácios e das casas dos ricos burgueses. Sim, isso era o afresco, tá? A Última Ceia era um afresco. E aí você precisa levar em consideração que, então, o afresco, ele enfeita as paredes de dentro, tá? Da igreja, do convento, enfim, tá? A casa dos burgueses, etc. Técnica utilizada no Renascimento para favorecer os pobres? Não, nada a ver. Técnica utilizada na época medieval e era usada para decorar castelos. Castelos não, tá? Porque se você parar para observar, as imagens
pintadas no afresco, sempre tem ali um teor voltado assim para algo voltado para o divino. Por quê? Por conta dessa decoração dentro da igreja, tá? Os assuntos principais não voltam ao divino. É só essa questão mesmo de ter a figura do divino ou algo que lembre o divino por conta da pintura ser dentro de ambiente religioso. Tá? D. Técnica utilizada pelos brasileiros. Não, gente, pelos brasileiros com influências renascentistas. Essa técnica ela foi utilizada pelos brasileiros, mas não é exclusivo dos brasileiros, tá? Então aqui nós temos nona letra A. Décima, nós temos aqui, ó, Mona Lisa, belíssima. O quadro de Leonardo da Vinci revela uma das facetas do grande artista do Renascimento que, durante a vida, transformou sua experiência de mundo em arte, sempre pronto a inovar. Essa criatividade levou Da Vinci a ser conhecido como um homem que transformou a arte da escultura ao expressar através dela a grandeza da vida espiritual. Abdicou de sua riqueza para se dedicar à pintura de personagens da corte de Florença. Não, tá, isso aí não. Se envolveu com a natureza, com a sociedade, com todos os ramos de artes, de modo tão intenso que passou a ser conhecido como artista cientista. Sim, tá? Toda vez que nós falarmos em Leonardo da Vinci, lembre-se dele como artista cientista, tá? Ele transformou a arte, mas da escultura, né? Não sei se aí é algo a ser considerado. Aqui nós temos, então, como resposta a letra C. Mas vamos ver as outras alternativas. Se dedicou às artes e às ciências através da teoria do direito divino aplicada nos seus exercícios de anatomia. Não. Participou de várias sociedades secretas que tinham por objetivo reescrever os textos bíblicos. Gente, eu nem conversei sobre isso com vocês ao longo do bimestre, tá? Então, muito cuidado com isso. Aqui nós temos a letra C mesmo. Ok? Bem, turma, nós temos então aqui as questões 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Essas questões você deverá responder. Deixei então 5 questões para você pensar sozinho. Fiz questão de comentar essas questões porque elas realmente valem a pena serem comentadas, porque você vai voltar a lembrar de tudo que foi dito lá em fevereiro, tá? Que estava adormecido aí, então eu te faço lembrar sobre tudo isso. Perfeito? Maravilha, então. Turma, essa atividade, ela pode ser impressa e ser colada no seu caderno, não tem problema nenhum. Eu até prefiro, tá? Então, faça de maneira organizada, veja os detalhes aí que você tiver para que você deixe de maneira impecável no seu material. Você, como aluno do ensino médio, precisa começar a se organizar neste sentido, tá bom? Para que você tenha um bom desempenho, tanto na disciplina quanto na sua avaliação, tá bom? Lembrando que este material aqui perceberam que eu repeti isso a aula inteira, né? Mas é porque para ver se vocês entendem. É um material que vai te ajudar na sua avaliação. Não deixem de estudar, turma, não deixem de estudar. A nossa disciplina, a disciplina de arte, é uma disciplina tão importante quanto as outras. Então, por meio da nossa aula de hoje, eu finalizo o conteúdo de arte 100%, tá bom? No mais, espero que vocês tenham uma excelente avaliação. Dúvidas, vocês podem me procurar. Eu estou aqui justamente para isso, para auxiliá-los, tá bom? Não achem que eu vou deixá-los de lado. Não, 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 não. Mandem mensagem, me procurem, tirem dúvidas. Eu estou aqui justamente com este objetivo, tá? Interajam mais. Eu sei que tem muitos alunos do ensino médio que precisam interagir, e lembrando que essa interação comigo, eu te avalio por nota de comportamento. Então, é importante essa avaliação comigo, tá? Se você não fizer essa
como posso colocar, linha direta comigo, eu não vou saber como que você está nas minhas aulas, como que você se dedica às aulas, tá? Então, pensem sobre isso com muito carinho. Finalizarei, então, a nossa aula por aqui. Lembrando, nós temos aqui 15 questões para você estudar para avaliação. Dúvidas, podem me procurar no privado. E é isso. Fiquem todos com Deus. Espero ter ajudado em algo. Acredito que sim, né? Em relação ao conteúdo. Aguardarei, então, vocês no próximo momento. Uma excelente avaliação. Bons estudos. Tchau, tchau, turma.